Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Grécia. Anteriormente, nós falamos sobre a cidade de Atenas, né, que era uma das grandes cidades da época. Olá, pessoal. Oi, gente. Então, vamos continuar a nossa aula sobre a história da Grécia. Anteriormente, nós falamos da cidade de Atenas, da evolução política, da organização social, da sua economia, e agora nós vamos falar da cidade de Esparta, né, que a gente vai poder aqui, então, perceber as principais diferenças que envolviam essas duas grandes cidades-estados, essas duas cidades-estados importantes da Grécia. A cidade de Esparta, ela não vai ter uma organização política que tenha as características próprias da cidade de Atenas. A evolução política e a organização política da cidade de Esparta, ela é diferente. Obviamente que no começo a gente vai perceber que há elementos muito parecidos. Por quê? Porque do mesmo jeito que a cidade de Atenas tinha um controle aristocrático, a cidade de Esparta também tem. A evolução dela é diferente e vai se manter sem aquele processo de ampliação da participação política para mais integrantes da sociedade, ficando então restrito aos próprios membros da aristocracia. Então, na evolução política, né, a gente vai ter um governo em Esparta chamado de diarquia. Diarquia porque tem dois reis, dois reis. Um rei cuida da cidade, o outro rei cuida da parte religiosa. E esses reis e essa monarquia, ela é controlada por um órgão chamado de gerúsia. A gerúsia era uma instituição muito forte e importante. Ela era composta por 28 membros, né? Homens já com idade, né? Experiência, e que eram então responsáveis por controlar o poder desses reis. Eles todos faziam parte da classe mais rica, né, da aristocracia. A cidade de Esparta, ela tinha uma aristocracia. Esse poder então é aristocrático, por quê? Porque ele se mantém nessa classe social. Tem dois reis, tem a gerúsia, tem essa gerúsia formada por 28 membros, e a gente ainda vai ter mais dois outros órgãos. O éforado, né, onde a gente tem os éforos, e a gente tem a Ápila. Lembrando que Ápila é uma assembleia. Então, isso aqui é um conselho importante, formado por homens experientes, que detém um poder, que tem todo um controle sobre a diarquia e sobre os dois reis. Esse órgão também ele é importante, ele é formado por integrantes da própria aristocracia, assim como a Ápila também. Então, quer dizer que essa assembleia, ela vai ser uma assembleia que tem uma linguagem comum com os integrantes da gerúsia, assim como o éforado, que é responsável pela fiscalização das ações das pessoas que integram esse governo. Então, dentro da política espartana, a gente vai então caracterizar ela como um governo aristocrático. Nesse processo, então, ela tem um governo formado por dois reis, uma diarquia, e também, né, três órgãos importantes que controlavam esse poder do rei: a gerúsia, o éforado e a Ápila. A Ápila era a assembleia, o éforado é um órgão fiscal e a gerúsia era um conselho, né, formado por homens experientes que controlavam o governo e o poder político do rei. A sociedade espartana, para a gente compreender essa organização aristocrática, era formada por esparciatas. Quem são os esparciatas? Esparciatas são os donos de terra, são os guerreiros, são aqueles que fazem parte, né, da formação militar, que é uma das características mais importantes da cidade de Esparta. Então, esses homens, né, eles são donos de terras, eles são os ricos, os bem-nascidos, naquele processo de evolução, desde a época da invasão dórica ao mundo grego, né, onde a gente tem o quê? Aquela forma de organização feita pelos pais, pater, depois as tribos, depois as polis, como a gente está estudando aqui, né? Então, nesse período, os esparciatas são os integrantes da classe mais alta. Eles não podem trabalhar e têm que se dedicar à atividade mais importante que existia em Esparta, que era voltada para a formação militar. Então, lembrando que um dos pontos importantes, uma das características importantes da cidade de Esparta é essa educação militarizada. Então, aos 7 anos, um jovem esparciata já ia o quê? Se tornar integrante de uma escola, de um aprendizado, onde ele ia desenvolver habilidades militares.
usar armas, montar a cavalo, ganhar resistência, tudo isso para se tornar um militar forte, alguém que ia ser capaz de ser o quê? Um grande guerreiro. Então, essa atribuição só era dada aos esparciatas, que não podiam atribuir outras atividades, que não podiam desenvolver outras atividades. As classes sociais subsequentes são os periecos e os ilotas. Então, aos periecos e aos ilotas cabia todo o desenvolvimento das atividades de todo tipo de atividade dentro da cidade de Esparta. Por quê? Porque a atividade militar era a única e exclusiva atividade que deveria ser desenvolvida pelos esparciatas, que constituíam a classe mais rica, a classe proprietária de terras. E ela só se dedicava à guerra e à questão militar. Aos 7 anos, os filhos de esparciatas já iam para as escolas militares para desenvolver as habilidades bélicas. Então, todas as atividades que eram realizadas dentro da cidade de Esparta eram realizadas por periecos, que eram os estrangeiros, que ocupavam diversas funções, e os ilotas, que eram os escravos do Estado. E eu tenho duas coisas bem rápidas para vocês que vai ser muito importante. Sobre os ilotas e sobre a educação militar. Era comum na cidade de Esparta a mulher ter muito mais valor do que a mulher ateniense, porque aqui a mulher tinha que ser forte para ter filhos fortes. E um ponto também importante é que era muito cruel quando alguém na cidade de Esparta nascia com alguma deficiência física, algum distúrbio, alguma coisa. Por quê? Porque as próprias mães jogavam as criancinhas que eram defeituosas do penhasco. Por quê? Porque era o quê? Uma forma de fazer uma separação para só ter o quê? Pessoas perfeitas. Esse é um ponto importante que chama a atenção também da questão espartana. O outro envolve os ilotas. Essa classe de ilotas era uma classe muito importante, né? E durante algumas épocas do ano havia uma espécie de prova, onde esses ilotas eram caçados, né? Como uma forma de eliminar uma parte desses ilotas. Havia uma preocupação por parte dos esparciatas com o crescimento da população dos ilotas. Então, nessa prova, entre aspas, havia então uma autorização para que os esparciatas, obviamente que isso ia envolver uma prova num bosque, num local onde eles eram jogados, e aí quem era esparciata, montado a cavalo, com armas e tudo, tinha o direito de assassinar e matar esses ilotas. Essa prova, a existência dessa ação é uma coisa que a gente pode entender, como a gente entendeu o caso das mulheres que jogavam os próprios filhos fora, que era uma forma de selecionar, fazer uma seleção, né, para só ter aqueles mais fortes. Isso aqui também era para o quê? Não permitir, não deixar acontecer o aumento dessa população, o aumento populacional dos ilotas. Então, é uma curiosidade. Então, os ilotas eram submetidos a uma espécie de prova onde eles eram caçados. E a ideia que a gente tem, a interpretação que a gente tem sobre isso, era uma prova, uma ação feita pelo governo esparciata, pelo governo de Esparta, para poder o quê? Controlar e não permitir, né, o aumento populacional dessa classe dos ilotas, porque eles achavam que isso poderia prejudicá-los ou, né, criar uma classe muito numerosa que pudesse ameaçar o controle militar e o poder que estava estabelecido na mão dos esparciatas. Então, sobre os espartas é isso. Vamos continuar nossa aula sobre a Grécia. Agora vamos continuar aqui no período de evolução grega, o período clássico, quando as cidades-estados estavam se organizando, né, com poderes políticos, como a gente viu anteriormente. E a gente vai destacar alguns momentos importantes desse período da Grécia clássica, onde a gente tem as grandes cidades-estados, que a gente já falou anteriormente, as principais características que tinha na cidade de Atenas e que tinha também na cidade de Esparta. Guerras médicas são guerras entre os gregos e os persas. Naquela época, os gregos achavam que estavam lutando contra os medos,
Daí a palavra, então, o quê? Médicas. A palavra médica vem de medos. A gente já estudou o conteúdo sobre os persas. Se você quiser, você pode voltar lá naquela aula sobre os persas, tirar suas dúvidas, mas a gente estudou. Quando os persas avançaram sobre a Grécia, era a época do rei Dario, então os gregos achavam que estavam lutando contra os medos. Por quê? Porque a região onde os persas viviam, anteriormente, tinha sido o domínio dos medos. Só foi depois que Ciro conquistou o poder, né? Se tornou rei dos persas, que ele dominou os medos e dominou a Mesopotâmia e começou a expansão, que na época das guerras médicas já era o governo de Dario. Então, guerras médicas são guerras entre os gregos e os persas. Os gregos achavam que estavam lutando contra os medos. Daí a palavra médica. Nesse período das guerras médicas, a gente vai ver, no primeiro momento, o avanço dos persas. Então os persas vão conseguir ter um melhor desempenho, vão avançar, ocupar algumas regiões importantes da Grécia. É importante a gente fazer uma visualização, né, dessa região. Então, mais uma vez, vamos recorrer àquele nosso mapinha. Então, a Pérsia, a região da Mesopotâmia, o Egito, né? Então, os persas tinham o quê? Avançado, né, sobre a região da Grécia. Nesse período a gente já tinha visto então que a Grécia tinha ocupado o interior, expandido, a segunda diáspora grega já tinha levado gente para toda a região do Mar Negro, região ao longo do Mar Mediterrâneo, até o sul da Itália, onde é a Magna Grécia. Então, essa época a Grécia já estava então assim no seu espaço enorme, né, territorial enorme. Como a gente mostrou na nossa primeira aula, se estendeu por várias partes do Mediterrâneo, a Ásia Menor. Então, os persas começaram, então, a avançar e conquistar algumas regiões da Grécia. A cidade que consegue conter o avanço das cidades do poder persa é a cidade de Atenas. E isso vai acontecer quando Atenas... Então... Bom, apesar de que a gente sempre menciona como a cidade de Esparta sendo a cidade militar, que tinha uma educação militar, foi a cidade de Atenas que conseguiu conter o avanço dos persas nessas guerras médicas. Como que a cidade de Atenas conseguiu isso? Agora a gente vai fazer um paralelo e fazer uma recordação do conteúdo anterior. A cidade de Atenas, ela vai então se organizar, ela vai, né, preparar um elemento, né, de união. Então, a cidade de Atenas vai contar com a ajuda da Liga de Delos. Então, nós temos uma formação de cidades, nós temos uma organização de cidades. Essa organização de cidades tem como centro a cidade de Delos. E essa Liga de Delos, ela vai então oferecer, ela vai contribuir, né? Ela vai gerar contribuições para a cidade de Atenas. Então, nas guerras médicas, no fim, mesmo a cidade de Esparta sendo a cidade mais forte militarmente, ela não resiste. Né? A cidade que consegue conter o avanço e barrar o avanço dos persas é a cidade de Atenas. Mas a cidade de Atenas não conseguiu fazer isso sozinha. Ela se organizou em torno de algumas cidades, né, para vencer os persas. Ela se organizou em torno das cidades que formavam a Liga de Delos. Essas cidades, nessa organização chamada Liga de Delos, ela contribuía, ela gerava riquezas e recursos para a cidade de Atenas, e a cidade de Atenas pegava esses recursos e investia na questão militar. E com esse poder militar nas mãos, né, com essa força militar, os persas foram derrotados. Atenas derrotou os persas. Então, um dos momentos importantes é essa Liga de Delos, e a gente vai ver outro momento importante relacionado à Liga de Delos, que está relacionado ao conteúdo que a gente explicou quando a gente falou sobre a cidade de Atenas. Após a derrota da cidade de Atenas, então, a Liga de Delos tinha contribuições, ela tinha, isso aqui era voluntário, era uma forma de o que? Ajudar a cidade de Atenas a se fortalecer militarmente, para eles não sofrerem a invasão dos persas. Ou seja, as cidades gregas, que a gente sabe que sempre tem conflitos, guerras entre elas, elas se uniram no momento porque tinha um inimigo mais forte, um inimigo comum, que era os persas. Acabadas as guerras médicas, por quê? Porque Atenas, com esse apoio militar da Liga de Delos, se fortaleceu militarmente e derrotou os persas.
Aí o que a gente vai pensar? Não vai ser preciso mais a Liga de Delos fazer o quê? Contribuições e nem pagamentos à cidade de Atenas. É o óbvio, é o que a gente vai pensar bem claramente nessa situação. Só que isso não aconteceu. E isso levou à formação do imperialismo ateniense. Então, após a derrota dos persas, Atenas vai construir o que nós chamamos de imperialismo ateniense. Continuava sendo as cidades-estados, mas a cidade de Atenas vai exercer um poder sobre essa Liga de Delos, sobre essa cidade. Então, o que é esse imperialismo? É uma imposição. Então, a cidade de Atenas vai obrigar essas cidades a continuar pagando. Então, a Liga continuava, continuava pagando. Ou seja, não tinha guerra. A finalidade da Liga, a organização da Liga, era fornecer recursos, ajudar Atenas militarmente para derrotar os persas. Mas se os persas tinham sido derrotados, não teria mais essa necessidade. Só que agora era uma imposição. As cidades eram obrigadas a pagar. Por isso que nós chamamos esse período de imperialismo ateniense. Então, o que é o imperialismo ateniense? É um período posterior às guerras médicas, quando Atenas passou a exercer um poder sobre várias cidades, obrigando elas a pagar impostos, principalmente as cidades que faziam parte da Liga de Delos. E isso é chamado de imperialismo ateniense. Essa condição de imperialismo ateniense vai fazer Atenas, como a gente citou naquela aula anterior, a chegar ao seu auge. O auge da cidade de Atenas. A cidade de Atenas atinge o auge. É a época governada por Péricles, conhecido também como Idade do Ouro. E aí a gente vai entender bem por que Idade do Ouro, porque era o período em que a cidade de Atenas estava vivendo a sua fase mais rica. E como que ela estava vivendo a sua fase mais rica? Então, ela estava na evolução política, após Clístenes, com o governo do legislador e o governante Péricles, e a fase em que ela estava explorando e recebendo pagamentos das cidades que faziam parte da Liga de Delos e investindo nela mesmo. Então, ela agora pegava dinheiro, mas não para poder organizar militarmente, porque não tinha mais os persas para ameaçar. Então, ela fazia investimentos, investia nela mesma. Isso significa então que a cidade de Atenas vai viver a época de grandes construções, de luxo, palácios, reformas, de grande estruturação, embelezamento, e esse período é conhecido como a Era de Péricles ou a Idade de Ouro da cidade de Atenas. Muito importante você saber então colocar essas questões e se identificar bem. Então, esse é o resultado que aconteceu com a cidade de Atenas após ela derrotar os persas. A condição de cidade imperialista, cidade que obrigava as cidades da Liga de Delos a pagar impostos. Pagava impostos que agora não mais eram usados militarmente para derrotar os persas, porque os persas já não estavam mais ameaçando, já tinham sido derrotados. Então a cidade de Atenas, no período de Péricles, ela pegava as riquezas que recebia, que obrigava as cidades a pagar e investia nela mesmo, no seu auge, de embelezamento, de construções, etc. Então esse período é chamado Idade de Péricles ou a Idade do Ouro. Beleza? Então, na sequência, nós vamos continuar mostrando para vocês que isso vai levar a uma outra guerra. Por quê? Porque o processo em que a cidade de Atenas cria o seu imperialismo, ela está ameaçando a cidade de Esparta. E Esparta também vai se organizar para combater esse imperialismo e esse avanço da cidade de Atenas. Então, vou mostrar aqui para vocês. Como eu comentei com vocês na nossa sequência, então a gente está falando sobre o imperialismo ateniense e a ameaça desse imperialismo ateniense. Essa ameaça do imperialismo ateniense, porque se ela estava cobrando impostos das cidades da Liga de Delos, estava expandindo essa cobrança, uma cidade que se sentia ameaçada com essa condição era a cidade de Esparta. E a cidade de Esparta também vai organizar uma liga, a Liga do Peloponeso, para juntar cidades que temiam o avanço desse imperialismo ateniense e se organizar para que elas não fossem dominadas e não fossem obrigadas a também se submeter ao poder da cidade de Atenas. Então, esse avanço da cidade de Atenas, que era uma ameaça, às outras demais cidades, especialmente Esparta, levou a cidade de Esparta também a se reunir com um grupo de cidades e formar a Liga do Peloponeso para tentar impedir o avanço desse imperialismo ateniense. E isso gerou uma guerra que é conhecida como Guerra do Peloponeso. Então, o que é essa Guerra do Peloponeso? É uma guerra em que, de um lado, nós temos a cidade de Atenas, do outro lado, a gente tem a cidade de Esparta.
Então vão envolver as ligas e as cidades que eram aliadas de Atenas e as cidades que eram aliadas também de Esparta. Essa guerra do Peloponeso, ela vai ser uma guerra dura para o mundo grego, porque ela vai envolver as cidades gregas. E o final, a gente vai ter até o desenvolvimento de algumas cidades que conseguem se estabelecer com a cidade de Tebas, mas a vitória final vai ser da cidade de Esparta. Mas é uma vitória com gosto ruim para toda a Grécia. Por quê? Porque a Guerra do Peloponeso foi uma guerra dura para as duas cidades e para as cidades que faziam parte das ligas que elas comandavam. O resultado é enfraquecimento. O enfraquecimento da Grécia. Então, nesse momento, a Grécia ficou vulnerável, né? Então, nós vamos perceber que, apesar dessa guerra ter dado uma vitória a Esparta, essa guerra não significou muito. Por quê? Porque o enfraquecimento que todas as cidades viveram, os prejuízos que todas as cidades viveram, vai ser o pior para a Grécia, né? E a gente vai ver que esse enfraquecimento vai ser o quê? Favorável a um outro fator, a um outro momento importante que vai mudar a história da Grécia. Então, aproveitando esse enfraquecimento, um cara chamado... Então, aproveitando esse enfraquecimento, Felipe II, que é da Macedônia, ele vai ocupar a Grécia. Então, localizando, a Macedônia era uma região que ficava acima, né, ao norte da Grécia, governada por Filipe II naquele momento da Guerra do Peloponeso. Ele aproveita a situação de enfraquecimento das cidades gregas depois da Guerra do Peloponeso e ele invade a Grécia e ocupa a Grécia. Isso é um momento muito importante da história dos gregos. Muito cobrado em vestibulares, tem perguntas clássicas sobre esse período, que é quando a gente vai perceber o quê? Qual é a maior mudança que aconteceu aqui? Mesmo que a cidade de Atenas tenha constituído um poder forte, chegado a ter um imperialismo sobre algumas cidades, mesmo que a cidade de Esparta tenha sido uma grande cidade, aquela que era famosa pelos seus guerreiros, no momento que acaba a Guerra do Peloponeso, todas as cidades gregas saem no prejuízo porque ficam enfraquecidas e são ocupadas e invadidas por Felipe II da Macedônia, que ocupa. Então isso vai o quê? Felipe II, então ele vai fazer o quê? Uma centralização. Ele vai dominar essas cidades, estados gregas e controlar e unificar o poder e dominar todas elas. Então, o processo da Guerra do Peloponeso levou ao fim o processo anterior de cidades-estados e cidades independentes. Então, significou o que a Guerra do Peloponeso? O fim das cidades-estados, o fim das cidades independentes. Por quê? Porque a partir do momento que o Filipe II invadiu, ele vai fazer a centralização e vai instituir um governo centralizado dentro da Grécia. Beleza? Então, na sequência, a gente vai ver que após o governo de Filipe II, a gente vai ter o período que a gente vai chamar de período helenístico. E esse período helenístico é o período em que quem governa é o filho de Filipe II, muito conhecido na história, que é o Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande. Então, a gente vai continuar aqui, né? E na sequência mostrar para vocês o Grande. Então, o que vai marcar esse período, né? Quem é Alexandre? Quem é Alexandre Magno? Alexandre Magno é filho de Filipe II, conquistador macedônico que conquistou a Grécia após a Guerra do Peloponeso. E ele vai fazer um dos grandes governos, dos governos mais importantes da história, né? E alguns aspectos importantes nós vamos destacar. E esse período é chamado de período helenístico. É o fim também, né? A última fase da Grécia antes de ser conquistada pelo povo romano. Então, no governo de Alexandre Magno, o que nós vamos, né, vamos ver ser valorizado? A cultura, né? Nós vamos ter um período de expansão. Alexandre Magno foi educado, né, teve como professor um filósofo grego muito forte, conhecido, que é o Aristóteles. Então, ele adquiriu um conhecimento, uma formação, né, dessa cultura grega. E isso foi importante nesse período, porque durante o período de expansão, ele vai valorizar essa cultura grega, vai expandir essa cultura em outras regiões, né? Porque o que os persas, por exemplo, queriam, que era conquistar a Grécia, e não conseguiu, vai então agora acontecer ao contrário. Alexandre, né, vai então continuar as conquistas feitas pelo seu pai, que domina a Grécia, e agora ele governa a Grécia, a Macedônia, expande para a região da Pérsia, da Índia, até chegar ao Egito.
constituindo um dos maiores impérios da antiguidade, né, que se estende da região da Europa, da Península Balcânica, na Grécia, a Índia, a região da Pérsia, toda a região do Oriente Médio abaixo do Mediterrâneo, até o Egito. Nesse período de expansão, nós vamos ter um acontecimento importante que marcou o governo dele, a fusão cultural. Obviamente que por onde o Alexandre ia, ele deixava a marca da cultura grega, mas também ele recebia e levava todo esse processo de conhecimento e desenvolvimento do conhecimento que existia nessas regiões conquistadas. O governo dele foi marcado por conquistas, né, por expansão e expansão também da cultura. Então, expansão territorial, as conquistas territoriais e também a expansão da cultura, né, a fusão das culturas desse enorme império constituído por Alexandre Magno. O governo de Alexandre Magno não é um governo que teve uma duração muito longa. Ele teve problemas de saúde, morreu aos 33 anos, mas deixou um legado muito importante, né, de expandir territorial, de marcar como um grande governante, de habilidades políticas, de habilidades administrativas e também de valorizar a cultura. Ele valorizava a cultura grega, tanto que o período é chamado helenístico, porque os verdadeiros gregos são os helenos. Então, quem valoriza, quem, né, distribui e avança essa cultura grega é um verdadeiro heleno. Então, o período helenístico, que é o período governado por Alexandre. Esse período, então, o fim acontece após sua morte. O que vai acontecer com o grande império de Alexandre? Então, generais dividiram o império. Então, após a morte de Alexandre, há um momento de disputas, né? Esses generais importantes queriam o controle do poder político e essas disputas, essa divisão desse império levou ao enfraquecimento e facilitou, né, um império que naquela época estava se organizando, ou seja, uma nova formação, um novo país, naquele caso não era chamado de país, mas um novo império, um novo governo estava se formando na Itália, que vai mais tarde ser chamado Império Romano, que estava no momento de expansão. Então, no momento em que o Alexandre morre, é o momento em que o mundo romano está em expansão, está em conquistas, e ele aproveita a situação que acontece na Grécia, no Império Grego, nesse período helenístico, após a morte do Alexandre. Então, após a morte de Alexandre, esse poder político é dividido entre os generais, e essa divisão do império causa o enfraquecimento, facilitando o domínio romano. Então, após a morte de Alexandre, o enfraquecimento do império, após a sua morte e a divisão, facilita a conquista do Império Romano, da expansão romana. E aí a gente, na próxima aula, vai continuar falando sobre o período clássico e vai falar sobre Roma, né? E uma coisa importante, Roma tem a força militar, domina com o seu exército, mas a cultura que prevalece é a cultura grega. Por isso que esse período é chamado período clássico greco-romano. Por quê? Porque começa com os gregos, com o Alexandre que expande a sua expansão, mas após sua derrota, após sua morte, mesmo os generais dividindo o império e se enfraquecendo, e os romanos ocupando esse mundo grego, a cultura grega continuou sendo importante e valorizada nessa sociedade romana, nesse mundo romano, nesse mundo que o Império Romano vai expandir. Beleza? Então, na próxima aula, a gente continua sobre o Império Romano. Não se esqueçam de curtir as nossas aulas, fazer inscrição no nosso canal, incentivar as pessoas a fazer inscrição, manda suas dúvidas, porque a gente vai responder para você. A gente quer fazer esse canal para facilitar os seus estudos, que vão te dar uma nota, uma oportunidade de sair bem no Enem e nos vestibulares. Não se esqueçam, nós vamos vencer, nós vamos chegar.